um sistema, a hermenêutica quer criar um sistema que nos ajude a chegar o mais próximo possível da realidade do texto e da verdade. Que a gente tem alguns elementos básicos com que trabalhar, né? Nós temos a história, nós temos as analogias, nós temos a interpretação teológica e nós temos também a interpretação lógica, objetiva do texto, né? Vimos também que alguns entendem que a Bíblia é um ditado, Deus fala e o camarada copia. Outra influência, Deus vem, influencia o escritor e ele escreve a Bíblia como sendo apenas uma obra de homens, né? Que eles acham que Deus falou. E nós temos a Bíblia também como um documento que foi inspirado por Deus ao coração humano, onde tem elementos humanos e elementos da parte de Deus que compõem o que nós chamamos de palavra de Deus. Claro que na Bíblia tem a palavra do homem, a Bíblia tem a palavra do diabo, tem a palavra dos anjos, tem a palavra dos crentes, tem a palavra dos santos, então, e tem a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, tem a... Mas não é justo interpretar a Bíblia contendo a palavra de Deus e não sendo a palavra de Deus. Ela é sim a palavra de Deus. E ela, como palavra de Deus, tem essas outras palavras dentro dela que Deus permitiu que ficassem ali registradas. Então, no conjunto de toda essa obra, a Bíblia é a palavra de Deus. Na parte assim literal, ou seja, do texto, da gramática, são escritas com linguagens humanas e de uma maneira que as pessoas consigam ler e crer. Então, vejam bem, como a gente poder enfrentar esses dilemas que nós mencionamos no passado, né, de pessoas sutilmente afastando a nossa fé da pessoa de Cristo, né, com a sutileza, vai devagarinho afastando, dizendo que Jesus não é tudo isso, ou que Jesus é mais que possamos imaginar, mas o objetivo principal é distanciando as pessoas lentamente da verdade de que Jesus é Deus. E como combater isso num período em que as igrejas estão muito de modismos, de comodismos e de tantas atitudes assim estranhas e também complexas? Bom, o remédio é simples, nós temos que voltar à Bíblia, voltar à palavra de Deus, voltar onde nós caímos, né? Voltar onde nós iniciamos. Então nós vimos outro dia aqui que 3 são os inimigos principais da igreja, né? Perseguição, não é? O esfriamento espiritual e o mundanismo, né? São 3 inimigos que sempre vão atingir a igreja: perseguição, esfriamento espiritual e mundanismo. Isso está onde? Nós temos isso na leitura de Apocalipse, né? Capítulo 2 até o capítulo 3, 2, 3 e um pouco do 4. Então, a perseguição, que nós vimos lá nas igrejas de Apocalipse, há também o mundanismo, né? E há também o esfriamento espiritual, que Jesus chega a bater a porta para tentar entrar, né? Para tentar entrar. Muitas vezes, né, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos que a Bíblia é uma fonte de direção. Guarde bem essa expressão, a Bíblia é uma fonte de direção. Segunda coisa que a Bíblia é para nós também é uma fonte de segurança. Segurança. E terceiro aspecto também da Bíblia é que ela é uma fonte de provisão. Vejam bem, o problema das igrejas evangélicas diferenciadas das igrejas protestantes é que aos poucos a igreja católica, né, que do passado principalmente, ela se tornou a única autoridade em matéria de Bíblia. Então, e isso foi se confundindo, se tornando ou transformando a igreja em uma autoridade superior à própria Bíblia, ao ponto da Bíblia ter sido escrita em latim, por exemplo, né? E quem lia latim? Só liam latim alguns eruditos, algumas pessoas que fizeram cursos, né?
e assim sucessivamente, né? Ontem eu permaneci numa reunião até 2h40 da madrugada de hoje, né? E nessa reunião, uma das pessoas que não é evangélica e um médico falou assim, que ele achava que muitas pessoas abriam igrejas porque não tinham emprego. Então abriam igreja para ver se tinha alguma arrecadação, para então tornar-se um tipo de empregado por conta própria, ou seja, privatizando a igreja, né? A igreja foi privatizada. Então, de certo modo, esse tipo de atitude é um reflexo de uma geração, é um reflexo de uma certa era, né? Porque a palavra de Deus fala claramente em Atos que os crentes iam sendo alimentados pela palavra e eles cresciam diante de Deus e na graça diante dos homens. Mas nada deixava de passar pelo crivo da Bíblia, né? Ou seja, de crer na Bíblia, a pregação da Bíblia e o padrão de vida da Bíblia, né? Então, a crença da Bíblia, a pregação da Bíblia, o padrão de vida e as reformas que a Bíblia fala tanto que precisam serem feitas, né? É importante também a gente destacar que a palavra de Deus, né, ela muitas vezes veio na história tornar-se um ícone, né? Tornar-se um ponto principal das reuniões da igreja. Então, quando se abria a palavra para pregar, as pessoas silenciavam porque agora era a hora de Deus falar, né? E a própria Bíblia legitima muitas vezes algumas condutas. E muitas pessoas com condutas erradas, às vezes precisam utilizar textos bíblicos para justificar suas condutas erradas, né? E assim buscar sucesso profissional, assim também sucesso pessoal, empresarial, felicidade, né? E imunidade a doenças e vitória sobre toda e qualquer desgraça da vida. Assim, essa interpretação da Bíblia é uma interpretação bastante utilitarista, porque se eu não tiver essas vitórias materiais, eu não preciso de Deus ou Deus não existe. Mas essa não é a finalidade da Bíblia, né? Ela foi escrita para que creiamos, ela foi escrita para que cresçamos, ela foi escrita para que venhamos a conhecer melhor a Deus na pessoa de Jesus. E a ênfase da hermenêutica é levar cada pessoa a ter um contato ou uma relação com a palavra, embora muito limitado de certo modo, mas levar o aluno a estudar de um modo tal que adquira uma disciplina, né? Alguns conceitos importantes que a gente encontra, né, nas artes, na ciência, de interpretar os textos da Bíblia, eles são meras ferramentas, né? A hermenêutica não é a Bíblia, é uma ferramenta para nos ajudar a compreender o que a palavra tem de verdade, de relevância e suas definições e conceitos. Infelizmente, nós muitas vezes não conseguimos compartilhar com maior segurança os pontos da Bíblia que estão historiografados, estão escritos de uma maneira interpretativa, né? Outro dia nós falamos aqui, até publicamos, aquelas coisas que aparecem no Novo Testamento que a gente salta como se estivesse tudo numa sequência só, e não é, né? Como, por exemplo, o apóstolo Paulo ficar 10 anos sem nenhum resultado no seu ministério. Hoje em dia, se um pastor ficar 1 ano sem nenhum resultado, tem uma baita confusão que está aguardando ele. Mas a interpretação da Bíblia, ela nos ajuda a decifrar esses problemas e nos ajuda a crescer e compreender que existem determinados episódios na Bíblia que não são exatamente como a gente imagina que sejam. Eu vi um pregador dizendo que Jesus foi morar no Mar da Galileia, na praia, né, se baseando lá no texto de Mateus capítulo 4 e 5, em que Jesus, por estar morando na praia, aquilo ali significava dizer que ele tinha uma casa de praia, né, e que ele vivia muito bem na casa de praia. Não era bem isso, a pessoa está falando, parece bonito, mas não era que morar na praia, na beira da praia ou na beira do lago da Galileia fosse um luxo. Está falhando, pastor. Está falhando, né?
Tá falhando? Então nós temos um problema de conexão. Tá cortando, tá falhando. Tá cortando? É a conexão da internet que não está muito boa, né? Aqui tá boa, a intensidade da nossa internet aqui está muito boa, né? Pelo menos ontem onde eu estou vendo aqui que esteja. Então o pregador, né, um pregador muito famoso, falando assim que Jesus morava na beira da praia como se fosse uma classe média alta, né? Quando na verdade aquilo não tinha nenhum tipo de insinuação, somente ele morou um tempo na beira de um lago, né? Do mar da Galileia, né? Do mar da Galileia, e ali não quer dizer que ele fosse rico, nem que fosse pobre, apenas morou ali um tempo o Senhor Jesus, né? Então, ao invés de falar do Senhor Jesus, o cara está falando da moradia, né? Para eles o que era mais interessante era o status social, né? Do que propriamente as verdades. Agora, uma outra coisa importante também que a gente precisa destacar, né, é que a gente tem que conhecer muito bem a hermenêutica para podermos trabalhá-la de forma assim bem precisa, né? Bem precisa. Uma coisa fundamental, né, de compreender, embora às vezes venhamos alguns tipos de aparentes contradições, é que a Bíblia é uma palavra inerrante, né? Ela não tem nem advoga erros, né? Não há conflitos e não há contradições na Bíblia. O que acontece muitas vezes são problemas de interpretação, de entender as coisas fora de época e fazer determinado juízo, né, sobre a palavra que não tem muito relação com aquilo que a Bíblia está falando para nós, né? Na Reforma Protestante, Martim Lutero afirmou assim: quando as Escrituras falam, Deus fala. Essa é a palavra simples, bem reduzida de Martim Lutero, o grande reformador, quando ele fala a respeito dos oponentes dele, os católicos romanos, né, que tinham a convicção que era a igreja a única capaz de interpretar a Bíblia e a única autoridade para falar sobre ela, e nessa igreja somente os cardeais, padres e aqueles que tinham cargos, o restante do povo tinha que ficar assistindo. Mas desde os primeiros momentos do Novo Testamento, movimentos gnósticos, né, que davam muito privilégio ao conhecimento, tentavam contender com Paulo, né, sobre a natureza divina de Jesus. Isso durou um longo tempo, né, até o século XVIII ainda tinha muita briga e muita dúvida, né, sobre a inerrância da palavra de Deus em alguns momentos, em alguns episódios, em algumas passagens. Mas a difusão da Bíblia, né, muitas vezes trouxe também muitas heresias, porque muitos se oportunizaram da Bíblia para acrescentar páginas e acrescentar histórias que não tinham nenhuma relação com a finalidade da palavra. E isso eles deturpavam e invalidando muitas vezes doutrinas bíblicas, teológicas, que até então eram consideradas assim irrefutáveis. Então, muitas vezes essa abertura, né, causou esse tipo de outra patologia, outra doença, né, no ambiente humano. E nem sempre as mesmas pessoas que vieram de fora, né, vieram ser os principais causadores, né, de tantas heresias. Muitas vezes as heresias surgiam de dentro da própria comunidade cristã, através das reflexões de determinados líderes, né, que tornavam a Bíblia uma espécie assim de, não texto, mas de pretexto, né, usando a Bíblia como pretexto para alcançar determinados objetivos. O Dr. Charles Wright, ele mencionou, né, que a doutrina e a teologia serve de alicerce para a vida cristã e de motivação para a atividade cristã. Então, se nós vamos querer pôr em prática a nossa vida cristã, nós vamos precisar conhecer a palavra, conhecer essa palavra tão especial, como está em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 4, como também está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esses textos vão falando para mim e para você de como a Bíblia funciona
para operar no nosso proceder diário, no nosso coração e nas nossas ações como pessoas convertidas a Cristo Jesus. Uma coisa importante é fazer assim ter uma visão panorâmica, né, da interpretação. A palavra hermenêutica ou hermeneu, ela significa arte de interpretar. Como os contextos devem ser interpretados, não só o texto, mas também os contextos, né? E se preocupa com o entendimento dos papéis e dos relacionamentos singulares entre o autor, o texto, o público leitor original e o posterior também. Ou seja, não apenas para quem ele está direcionando, mas também para quem futuramente irá ler o texto bíblico. Então, a interpretação, ou seja, a arte de interpretar, hermeneu, né, que vem de Hermes, né? Então, hermeneu, a arte de interpretar, tem essas propriedades que vocês vão ver na apostila na hora que vocês receberem. Agora, esse termo hermenêutica, né, de acordo com a opinião de alguns estudiosos, possivelmente originou-se na mitologia grega clássica. O que quer dizer isso? Teria se derivado de Hermes, né, filho de Zeus e Maia, né, cujo filho era mensageiro dos deuses, né. Ele tinha sandálias com asas, um chapéu de abas largas e segurava uma vara, né, um caduceu, né, na qual duas serpentes estavam enroladas, né. Para saber mais sobre Hermes, você deve pesquisar sobre a história de Mercúrio, né, na mitologia grega, né, e o seu simulacro, ou seja, lá em Roma, né, uma divindade que tinha uma incumbência de levar a mensagem de Júpiter, em latim Júpiter, o deus romano do dia, equivalente ao deus grego Zeus, né. Então, Hermes também aparece lá na cultura romana, né. Mercúrio difere de Hermes, haja vista também possuía uma bolsa, sandálias e capacete com asas, uma varinha de condom e o caduceu. Também deus da eloquência e da inteligência do comércio, né? Dos viajantes e, por incrível que pareça, dos ladrões também, né? Há inclusive um episódio em Atos dos Apóstolos no qual aparecem as figuras de Júpiter e de Mercúrio. Barnabé foi chamado de Júpiter, né? O Deus Pai, e Paulo de Mercúrio, né? O mensageiro, né? Atos capítulo 14, versículo 12, né? Esta palavra bíblica nos primeiros séculos do cristianismo, elas corroboraram ou contribuíram à probabilidade de hermenêutica ser proveniente de um deus grego romano, né? Então você viu que tanto na cultura grega quanto na cultura romana havia uma menção a esse chamado deus, né, esse deus mensageiro, né, chamado Hermes, né? Hermes. Agora, é indispensável que quando vamos estudar a história da cristã, ou a história bíblica, né, é importante a gente perceber que a evolução da história, a evolução histórica da indispensável ciência da interpretação da Bíblia. Então, a própria ciência da interpretação da Bíblia ela teve uma evolução ao longo do tempo, né? Não ficou estagnada. Então, houve um momento em que os judeus palestinos, que eram muito conhecidos como escribas, né, dentro da Palestina, um grupo, né, eles se devotavam muito, esses escribas, com um profundo respeito à Bíblia da sua época, ou seja, o Antigo Testamento, como infalível palavra de Deus para esses judeus palestinos de nome escribas, né, e que a Bíblia era considerada infalível, né, e textos eram sagrados, até nas letras eram sagrados. E é sábio para eles que os seus copistas, né, quem são os copistas? Aqueles que copiavam e faziam vários textos, era uma espécie de imprensa daqueles dias, né? Esses copistas, né, de que estou falando, né, eles tinham um papel fundamental na propagação dessa palavra para as pessoas que estavam recebendo, né, acolhendo essa palavra. Esses copistas, né, vejam bem, eles tinham inclusive o hábito de contá-las, né, de contar
cada palavra que tinha no texto sagrado, a fim de evitar qualquer omissão no ato da transcrição. Ou seja, não bastava para um copista meramente copiar um texto bíblico de um papiro para o outro, né? Eles contavam letra por letra para ver se eles estavam certinhos. Do ponto de vista negativo da hermenêutica dos judeus palestinos, é a exaltação muito forte da lei oral, constituindo de milhares de tradições verbais acumuladas durante muito tempo e dos séculos também, de acabava desprezando a própria Bíblia como texto, né? E assim os judeus começaram a ter, além da Bíblia, outros documentos, né, em paralelo, como hoje as pessoas têm as chamadas declarações doutrinárias. Os judeus de Alexandria, alexandrinos, melhor dizendo, tinham uma outra conduta, né? Eles tinham a interpretação bíblica dos judeus alexandrinos, era, de certa forma, determinada pela filosofia da sua época, a filosofia predominante. Então, sofriam uma influência da filosofia da grande cidade de Alexandria, que ficava no Egito, né? Eles adotavam o princípio fundamental de Platão, né? Segundo o qual ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus, né? Desse modo, quando encontravam alguma coisa no Antigo Testamento que discordava da sua filosofia, né, e ofendia a sua lógica na sua forma de raciocinar, eles recorriam às interpretações alegóricas. É isso que muito pastor fala, né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma história, quer dizer, ele está lendo a Bíblia, de repente ele conta uma ilustração em paralelo. Os judeus de Cataraitas, né, Caraítas, né, judeus caraítas, ou seja, era tipo uma seita de judeus, é outro segmento que a gente deve observar bem, porque foi fundada por um homem chamado Anan ben Davi, né, por cerca de no ano 760 da nossa era cristã. Historicamente, eles são descendentes espirituais dos saduceus, né? Saduceus foram desaparecendo devagarinho, mas a sua influência persistiu. Eles representavam um certo protesto contra os rabinos, né? Parcialmente influenciados pelo maometismo, né? Então, sempre houve influências de fora, dentro do contexto da fé, e isso, mais cedo ou mais tarde, ia gerando um certo desconforto e, por sua vez, também divergências. Outro grupo também importante de se perceber são os judeus espanhóis, né? Que num período em que vai do século XII até o século XV, desenvolveram um método mais sadio de interpretar as escrituras entre judeus da Espanha. Uma coisa assim, quando a exegese da igreja cristã estava em uma situação periclitante, ou seja, muito ruim, né, e o conhecimento hebraico estava muito nulo, né, alguns judeus instruídos na península da Pirenaica restauraram a interpretação por uma hermenêutica bíblica sadia, ou seja, mais fundamentado na própria Bíblia, né, do que em ilustrações, em filosofias e também em influências. Se interpretava a Bíblia pela Bíblia e eles ganharam muita notoriedade. Já no período patrístico, né, que é o período assim, dos grandes pais da igreja cristã, né, você encontra ali personagens que acabam aprofundando princípios e desenvolvendo princípios hermenêuticos que defendiam 3 grandes centros de atividade: a Alexandria no Egito, a Antioquia na Síria e o Ocidente. Então, esses 3 grandes centros de interpretação, havia uma espécie de periodização, ou seja, apesar de numerosas limitações no que tange a construção e socialização do conhecimento bíblico teológico, é indispensável contribuição interpretativa dos pais da igreja. Cada escola, de alguma forma, contribuiu nessa área. Então, essas 3 escolas, essas 3 cidades, vou repetir, Alexandria do Egito, Antioquia na Síria e o próprio Ocidente, produziram essas formas assim, bem reconhecidas de como interpretar e estudar a Bíblia. A escola de Alexandria também é um outro ponto importante nesse contexto aqui do período patrístico, né? Ela começou no século III depois de Cristo.
e a interpretação bíblica foi muito influenciada pela escola dos catequistas, né, de Alexandria, centro cultural e religioso do Egito. A religião judaica e a filosofia grega, enfim, se encontravam mutuamente e acabam uma influenciando a outra. E os principais representantes dessa escola foram Clemente e seu discípulo Orígenes, né? Clemente é um dos renomados pensadores da época. E esse foi um personagem que aplicou-se muito ao estudar através do método alegórico, né? usando ilustrações, parábolas, né? na interpretação do Antigo Testamento. Também a escola de Antioquia, né? que é um outro segmento, ela supôs que a escola catequética de Antioquia tenha sido fundada por Doroteu e Lúcio no final do terceiro século, né? Para outros foi Diodoro. E Diodoro escreveu um tratado sobre os princípios, né? assim, de dois discípulos seus, Teodoro de Mepsotia, aliás, perdão dizendo, ou seja, um exegeta, né? E João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, né? Tá vendo? Já existia Boca de Ouro naquele tempo, né? Outra questão também é a escola ocidental. Lembram lá das três escolas, né? Sobre isso que nós estamos tratando. A escola ocidental. A igreja ocidental desenvolveu uma exegese, né? Uma interpretação textual, que era um misto do que esposavam a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, né? Seu aspecto mais característico, né? encontra-se no fato de haver acrescentado ao outro elemento que até então ainda não havia sido considerado, a saber, a autoridade da tradição e da igreja na interpretação da Bíblia. Além disso, atribuiu valor normativo ao ensino da igreja, como a exegese. Agora, já no período medieval, veja bem como é que nós caminhamos com a hermenêutica. Já no período medieval, o que a gente vê aqui? Nesse período, nós nos deparamos com uma inesquecível ocasião chamada Idade Média. Muitos cristãos e clérigos, ironicamente, viviam na mais profunda ignorância quanto à Bíblia. Então foi um período que alguns chamavam de período das trevas, né? E naquele período o quádruplo do sentido das Escrituras, ou literalmente o tropológico, o alegórico e o analógico, né? Era geralmente aceito, e foi então estabelecida uma interpretação bíblica que tinha que se adaptar à tradição da igreja, né? E à vontade da igreja. Então, a Bíblia não era seguida, a Bíblia seguia a igreja. Isso é o que começa a acontecer nesse período medieval, né? Apesar da teologia constituir-se uma espécie de arcabouço, né, ordenador de todo saber humano, por outro lado, imperava a falta de conhecimento quanto às Escrituras. Então, quando chega na Reforma Protestante, que é o que nós vamos ver agora, é que há uma revolução. Quer dizer, no período da Reforma Protestante, o que acontece? É um período renascentista, né? E que preparou a Europa e o mundo para receber a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus, recorrendo aos originais e buscando uma forma de se achar compreensível, né? Buscar mais a verdade que estava na Escritura, e assim foram sendo descobertas muitas realidades na Bíblia que eram ocultas, que eram escondidas pela igreja dos demais cidadãos. Nesse contexto teve um papel fundamental o monge Martim Lutero, que defendeu com intrepidez o direito do juízo privado. Salientou rigorosamente a necessidade de se considerar o contexto e a circunstância histórica referente a cada livro da Bíblia. Então, Martim Lutero queria que todo mundo tivesse liberdade para ler e interpretar a Bíblia da maneira como julgasse melhor, e que o Espírito Santo é que fosse orientando. Agora, Melanchthon, né, Melanchthon, que é um personagem muito famoso, que era companheiro de Martim Lutero, seguiu preferencialmente o princípio de que as Escrituras devem ser entendidas gramaticalmente antes de serem entendidas teologicamente. E João Calvino, na opinião de muitos estudiosos, o maior intérprete da Reforma Protestante, considerava como primeiro dever de um intérprete permitir que o autor diga o que realmente
diz, ao invés de lhe atribuir o que pensamos que devia dizer. Então veja que a Reforma Protestante leva a igreja e os seus estudantes a pontos assim até de certo modo extremos, né? Como é o caso de João Calvino, que acha que nós não devemos dizer o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia que tem que dizer para nós, Deus que tem que dizer para nós através da palavra o que Ele quer dizer para nós. Agora, num período histórico crítico, havia muitas divergências, né? Pontos de vista foram expostos a respeito de textos sagrados, negando-se muitas vezes a inspiração verbal e a infalibilidade da Bíblia. Então, logo após o período mais pleno da Reforma Protestante, veio uma enxurrada de questionamentos e apareceram posições como teoria da inspiração natural humana, teoria da inspiração divina comum e também a teoria da inspiração parcial, a teoria do ditado verbal e a teoria da inspiração das ideias. Essas correntes começaram a gravitar dentro do ambiente da história cristã com muita velocidade. Já no caso da igreja brasileira, né, no caso dessa igreja tão... Na próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Então a igreja evangélica brasileira pós-moderna, né, também criou-se um grande papel, né, de estudos mais variados sobre a hermenêutica bíblica, principalmente em nossos dias, né? Aliás, significa que a hermenêutica bíblica, de certo modo, ela adquiriu métodos mais assim próximos da ciência, né, e com suas atribuições. E esse cientificismo, né, de um lado contribuiu, de outro lado trouxe alguns prejuízos que vocês vão ver mais adiante, né? E o método de interpretação bíblica mais confiável e coerente, eles eram trabalhados. Há algum princípio de interpretação mais aceito e outros que são refutados, né? Então, de certo modo, há uma concordância em todos os níveis que é necessário sim haver uma atitude coerente no estudo da Bíblia, para que a gente possa evitar os erros do passado, né? Esse material vai ficar à sua disposição a partir de amanhã. A partir de amanhã você vai receber todo o material de hermenêutica e você vai fazer os exercícios que estão lá no final, tá certo? Você e os outros estudantes também. Vou disponibilizar esse vídeo também no YouTube, mas quero dizer para você que hoje em dia há uma verdadeira salada, né? Uma sopa de interpretações, uma sopa de modos e meios de se interpretar a Bíblia. Continuamos com cada um interpreta segundo a sua consciência, mas muitas consciências manipulam de forma assim desleal e outros com muito cuidado, né, muita precisão a palavra de Deus. Mas a hermenêutica ainda assim continua sendo uma ferramenta muito valiosa e muito importante para encontrarmos as respostas de que precisamos. Certo? Para aqueles que queiram fazer